Crianças, bom dia! Nós vamos abordar nessa videoaula a atividade 14 e 15 do roteiro que versa sobre ciências e é o mesmo assunto. O conteúdo é ciências e o assunto da aula são as defesas do corpo humano, que são de dois tipos, as próprias do corpo humano e as que podem ser estimuladas, que quer dizer, são externas ao nosso corpo. As internas são compostas pelo sistema imunológico, que ele vai fazer o quê? Para que serve o sistema imunológico? Para combater vírus, bactérias e germes. Quem dá esse primeiro combate? Quem é a primeira barreira de defesa? A pele e as mucosas. O que é mucosa, professor? Exemplo de mucosa. Parte de dentro do nariz e parte interna, parte de dentro da boca. Dentro do nosso corpo, tem só a pele e a mucosa que vai dar proteção? Não. Existem células que produzem imunoglobinas, as chamadas IgGs, que vão também dar o combater esses intrusos, as bactérias, os vírus e os germes. Depois tem os complementos que vão, por exemplo, pegar uma bactéria entrou no corpo da gente. E aí elas vão fazer o quê? Elas vão simplesmente, aqui ó, isso aqui é uma bactéria, então o complemento vai fazer isso aqui, vai envolver esse inimigo. Vai chamar os fagócitos, que vão devorar, que são células, assim, são soldadinhos do corpo que devoram essas bactérias, vírus ou germes e, ao mesmo tempo, acionam as células T. As células T, elas vão viajar pelo corpo rastreando bactérias, vírus ou germes que, porventura, fugiram dos fagócitos ou dos complementos, tá? Isso é a defesa natural. Existe defesa estimulada. Quem estimula a minha defesa do corpo? As vacinas. Por que eu preciso ir no postinho tomar vacina? Para manter a minha defesa em ordem. Defesa contra o quê? Contra algumas doenças que são comuns, né? E para que eu tomo vacina, professora? Só porque é bonitinho? Não. Porque quando eu tomo vacina, eu diminuo a possibilidade de ter complicação dessa doença. Existem doenças, gente, que já foram, em algumas épocas, fatais, tá? Então, o que acontece? Descobriu-se que tomando a vacina, você diminuía o número de pessoas que ficavam doentes com essa situação, né? Com essa doença, que ficavam muito doentes, ou você diminuía o risco de complicação. Ou se a pessoa pegasse a doença, era uma forma mais branda, mais amena. As vacinas, elas passam por várias fases. A pré-clínica, que são testados em animais. A fase 1, que vai descobrir se essa vacina, o que acontece quando eu tomo a vacina, qual reação que dá no meu corpo. A fase 2, a dosagem. Quanto que eu tenho que tomar de vacina? Quanto que tem que ser aplicado? A eficiência. Essa vacina dura quanto tempo? Eu fico imune contra essa doença por quanto tempo? Ou se eu não fico imune, eu tenho que tomar essa vacina de quanto em quanto tempo? Qual o período que eu vou ficar protegido? Certo? Na atividade 15, eles vão perguntar para vocês se vocês tomariam uma vacina que não tivesse passado por essas fases. É uma resposta pessoal, mas eu particularmente não tomaria, não arriscaria. E na segunda questão, ele pede para pesquisar o nome de um postinho de vacinação. O famoso postinho, a famosa UBS, tá? No nosso caso aqui é a UBS do Parque Hipólito, que fica na rua Arlinda Abreu Ribeiro. Na atividade 14, ele vai pedir que vocês façam 2 exercícios, tá? Ele vai pedir que vocês relacionem uma coluna com a outra,
Então, a primeira coluna tem números de 1 a 6 e a segunda coluna tem só as respostas e os quadrinhos. Então, na primeira, um dos invasores com 5 letras e 2 sílabas. Eu sei que invasor do meu corpo ou é bactéria, ou é vírus, ou é germe. Então, com 5 letras, vírus, né? Primeira barreira que impede a passagem das bactérias. Lembra que eu falei que ou era a pele ou era a mucosa? Aqui na nossa resposta, ele dá como pele. Tipo de protetor que produz imunoglobinas, as IgS. As IgS são produzidas pelas células B. Célula que rodeia o invasor para chamar reforços, o complemento. É guloso, mata os invasores comendo-os. É o número 5, os fagócitos. O número 6, estimula o nosso corpo a produzir defesa contra alguns agentes que causam doenças, as vacinas. Aí no 2, podemos concluir que o sistema imunológico é a forma de defesa natural do nosso corpo e as vacinas são formas de defesa estimulada? Sim ou não? Certo ou errado? Certo. No número 3 é um caça-palavras que tem um banco aí do lado com o nome de 9 vacinas e vocês vão ter que procurar e pintar, de preferência usando uma cor de lápis para cada uma que vocês encontrarem. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês me chamem no privado, acionem o sininho, deem um joinha. Se não são inscritos, se inscrevam no canal, certo? Deem um ok, tá bom? Coloquem algum comentário que aí a professora responde com todo prazer.